Seja bem-vindo a mais um Ponto de Vista. O tema de hoje é de extrema atualidade e importância a todo o trabalhador brasileiro. Estamos falando, é claro, da reforma da Previdência. E para tirar as nossas dúvidas, trouxemos a advogada, palestrante e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso do Sul, doutora Luciene Shimabukuro. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Paulo. É uma grande satisfação ter a senhora aqui no nosso programa e eu gostaria de começar perguntando como que tem sido aí os últimos meses atuando junto à OAB, explicando para a população do Mato Grosso do Sul o que essa reforma de fato vai trazer de diferente. Então, Paulo, a proposta foi encaminhada, pelo presidente no dia 2 de fevereiro, ao Congresso, e desde lá vem se discutindo, porque foi um texto fechado. Então, as comissões, os aditivos que foram feitos, foram inseridos para melhorar essa proposta. Então, foi feito esse texto e a última mexida, vamos dizer assim, o último texto que seguiu para a Câmara pela comissão, a comissão especial que estava analisando o texto, foi encaminhado sexta-feira. Então, a gente vem fazendo um acompanhamento, uma luta, de preservação dos direitos, uma preocupação enquanto instituição e nós, enquanto advogados, previdenciaristas que militam na área, ou mesmo pela instituição OAB, é de preservar os direitos conquistados pela Constituição. Nós temos uma Constituição cidadã e a OAB é defensora da Constituição e defensora do cidadão. Então, independentemente de partido, nós não estamos lá para, nós somos a favor de partido tal, partido 1, 2, não. É a questão de defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Certo, doutor. E falando sobre esses direitos que não podem retroceder sobre a nossa ótica jurídica, quando a gente fala em reforma da Previdência, o primeiro ponto que é discutido é a idade mínima. Ela vai valer para todos? Então, como que funciona ainda, Porque como tudo é proposta, pode ser mudado. Bem lembrado. Só lembrando ao telespectador, esse programa está sendo gravado na segunda semana de julho. Então, alguns pontos ainda podem, ser alterados e modificados de acordo com as conveniências políticas da votação. Isso. Então, como que funciona? Basicamente, nós temos, com algumas diferenças, uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por contribuição. A partir da implementação dessa alteração, nós vamos ter a aposentadoria só por idade. Então, a hora que passarem todas as regras de transição, por quê? Porque não dá para implantar pá. Hoje vale para todo mundo, para quem já contribuía ou para quem vai contribuir a partir de agora, está valendo igual para todo mundo. A mesma coisa de você participa de um campeonato de futebol aí, muda as regras, no segundo tempo você em campo. Então não tem como, Então o que a gente tem essas regras de transição. Então, a partir da aprovação, pelo Congresso e sanção do presidente da República, sim, vai ter uma idade mínima para todos, resguardadas algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Então, a idade mínima para a mulher será de 62 anos e a idade mínima para o homem de 65 anos. Então, o que pode acontecer? Algumas diferenças. Professores, que é uma idade mínima menor. Trabalhador rural, que também é uma idade mínima rural, vai se aumentar a do professor, diferença hoje de 55 para 57, do trabalhador rural vai continuar, não se mexeu no trabalhador rural, hoje é 55 para mulher e 60 para homem, então vai manter. Então, resguardadas algumas diferenças em alguns tipos de atividades especiais ou atividades que mereçam as suas diferenças, todas as aposentadorias vão ter a idade mínima. Entendeu? Então, esse é o ponto. Essa é uma grande mudança frente ao que a gente tem hoje, não? Isso, essa é uma grande mudança, porque com base nós temos dois tipos, a por contribuição e a por idade. Então, eu não tinha uma idade mínima para eu aposentar se eu concluísse o tempo. Então, vamos pegar só um exemplo bem prático. Antigamente, antes da Constituição, o menor poderia trabalhar a partir dos 14 anos de idade, autorizado pelos pais. Hoje já não pode mais, só pode a partir dos 16 na condição de aprendiz, Então, se eu pegar uma mulher
que começou a trabalhar com 14 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ela poderia se aposentar aos 44 anos de idade, porque não tinha a regra de uma idade mínima. Então, hoje, sim, nós vamos ter uma regra, a regra vai passar a ter uma idade mínima. Então, nós vamos ter uma transição, mas a partir do momento em que passar essa regra de transição, nós vamos ter, sim, a idade mínima para todo mundo, 62 para mulher, 65 para homem, que é a básica. Tá? Para o trabalhador da iniciativa privada, né? Vamos dizer assim que as pessoas falam, carteira assinada, né? Doutora, e passando essas mudanças, elas têm um efeito imediato? O que o trabalhador pode esperar a respeito da eficácia dessa reforma? Elas passam a valer quando exatamente? A partir da sanção presidencial. Por quê? O que nós temos neste momento, tá? O texto que foi aprovado pela Comissão Especial está sendo analisado pelo Congresso na Câmara dos Vereadores. Em ele sendo aprovado da forma que está, ou não, porque agora ainda cabe emendas ao texto, sendo aprovado, né, fazem-se as emendas, vai para o Senado. O Senado também pode fazer emendas, aí ele volta para a Câmara. Tá? E aí, se a Câmara aprovar o texto integral do Senado, ele volta, né? E aí vai para a sanção presidencial. Então, a gente ainda está nessa fase de discussão ainda e de aprovação desse texto. A partir do momento da sanção do presidente é que passa a valer, tá? E, no caso, eles estão, se eu não me engano, o marco temporal começa a valer a partir de 2020. Então, já estão se cogitando, já lá no texto, de ficar 2020. Tá? 2020, isso. Então, você aí que está perto de se aposentar, tem essa dúvida, fique de olho nisso. Talvez você também já seja aposentado, né, doutora? Isso. Quem já adquiriu a sua aposentadoria, vai ter alguma mudança? Não. Quem já está aposentado, né? O que a gente fala aposentado? Já deu entrada no INSS, no seu pedido de aposentadoria, tá? Mesmo que ele ainda, vamos pegar um pouquinho antes, mesmo que ele ainda não tenha o resultado de que ele já está aposentado, essa data já está resguardada. A partir do protocolo ali, que ele faz junto ao INSS. Se ele faz jus à aposentadoria, preencheu todos os requisitos, ele deu entrada no INSS hoje, então essa data, vamos supor que por conta, né, da falta de pessoal que o INSS tem, vamos supor que saísse o ano que vem, porque isso é uma realidade que a gente tem observado no nosso trabalho. Vamos supor que ele saia lá em 2020, né, jogando um prazo bem aí, vale hoje. O que vale é hoje, ele preencheu todos os requisitos. Da mesma forma, a pessoa que já preencheu os requisitos e não pediu aposentadoria. Então, certo. Acontece. Então, a gente consegue visualizar bem isso, é aquele servidor que já tem o direito e continua trabalhando e recebe um abono de permanência, o servidor tem isso. O trabalhador seletista, né, o carteira assinada, ele não tem isso. Qual que é a única vantagem para ele quando se aposenta e continua trabalhando? Porque também não há obstáculo dele continuar trabalhando após se aposentar, ou por idade ou por contribuição. Né? Hoje em dia ele pode? Pode. A reforma vai trazer alguma mudança nesse aspecto? Quanto a ele trabalhar, não. Quanto a ele continuar trabalhando, ele não tem nenhum prejuízo nesse aspecto, tá? Uhum. Então, pegamos aquele exemplo anterior que eu até dei, né? Uma mulher, 50 anos, aposentou já, porque ela garantiu os requisitos anteriores. Sim. Né? Na legislação de hoje, ela já preenche esses requisitos. Uma mulher com 50 anos hoje, 30 de contribuição, então é uma possível realidade. Né? Ela começou a trabalhar aos 20 anos, nunca ficou sem um período sem trabalhar, nunca ficou sem trabalhar. Não dá 30 certinho, porque tem lá, mulher é mais complicado, né? Mas vamos fazendo as contas aí, 14 anos, começou a trabalhar, 50 anos ela está aposentada. Então, ela pode continuar trabalhando, não há obstáculo. Na reformulação, na reforma da Previdência, não há também impedimento a isso. Pode continuar trabalhando. Só que você não tem determinadas garantias que você tem enquanto não é aposentado. Uhum. Vamos supor, ficou doente.
tá? Hoje não cumula auxílio-doença, na regra que vigora, não cumula auxílio-doença com aposentadoria, quer seja por idade, quer seja por contribuição. Isso ela não acumula. Então, você aposentou, continuou trabalhando, ficou doente. Ah, eu posso pedir auxílio-doença? Não, você já é aposentado. Então já perdeu esse benefício. Esse daí Agora, já não doutora, tem. a senhora tocou num ponto que me chamou a atenção. Hoje a gente tem dois regimes, o regime geral e o regime próprio dos servidores públicos, né? Quais são as principais mudanças que a reforma vai trazer para essa diferença? Vai unificar? Como que vai ficar? Então, nesse texto que passou agora na última semana, os servidores públicos estaduais e municipais não entraram na reforma do regime próprio. Por que a gente tem que diferenciar? Nós temos municípios, bem como estados, que não têm regime próprio de previdência. Tá? Então eles se enquadram no regime geral? Isso, então como que funciona? Vamos lá, vamos pegar um município que não tenha regime próprio por conta da implantação desse regime próprio, dessa administração desse fundo ser complicada, então ele não faz o seu regime próprio. O que ele faz? Ele contribui, faz as contribuições do seu funcionário para o INSS. Então, o funcionário daquele município, ele vai dar entrada lá no INSS na aposentadoria dele. Tá? Então, os do regime próprio não estão enquadrados. Da mesma forma como esses que não têm regime próprio no município. Ele até pode dar entrada no INSS, não tem outro lugar para ele dar entrada. E o que acontece? Dependendo, aí entra uma outra situação, dependendo do ano em que ele entrou no serviço público, deve ter uma complementação por parte do município, que muitas vezes até esse servidor municipal, servidor estadual, não tem esse conhecimento. Quando ele ganha, resumidamente, mais do que o teto da Previdência. Esse servidor municipal que verte as contribuições para o INSS, ele, se ganha mais do que o teto do INSS, o município deve complementar. Então, muitas vezes... Isso será mantido? Esse é o ponto. O regime, os servidores públicos, municipais e estaduais, nesse texto que foi aprovado para apreciação da Câmara, não estão contemplados na reforma. Então, não dá para falar como que vai ficar, porque eles continuam no sistema anterior, tá? Então, não posso dizer assim, há afirmações de deputados que dizem que vão pedir novamente que seja incluído os servidores municipais e estaduais no texto. Então, é matéria ainda de proposta. Tudo nós estamos falando é proposta, Paulo. Sim, a expectativa é gerada é enorme, né? E é muito delicado tratar disso, porque a gente não sabe ainda como que efetivamente será votado, né? A redação final. Justo. Realmente essa é a questão. Então, o que a gente tem, assim, numa visão geral do que foi sexta-feira, né, para o Congresso, para a Câmara, especificamente para a Câmara dos Deputados? Tá? Idade mínima da mulher, 62 anos, do homem, 65, 40 anos de contribuição para você ter o seu benefício de 100%. Tá? O que mais? Vamos colocar lá. Professores, 57 anos, né? A idade mínima, mulher 57 anos, homem 60 anos, o trabalhador rural manteve 55 mulher, 60 homem. A idade mínima, na transição, nós temos 5 regras, eram 3 regras de transição, nós passamos a 5 regras de transição. O trabalhador vai poder optar? Isso, essa é uma grande vantagem desse último texto, em que sempre o trabalhador vai poder optar pela mais benéfica. Então, só um exemplo para você ter noção. Nós temos hoje que já estava em vigor, continua em vigor e que a reforma vai manter. É a regra do 86-96. Certo. Explica essa regra para a gente, doutora. Então, ela era 85-95, já estamos no 86-96, porque a cada 2 anos ela vai aumentando 1 ponto. Então, como que funciona? Eu pegar hoje a mulher que ganha
5.839, que é o teto da Previdência. Vamos supor que na hora de eu calcular o benefício dela, a gente costuma dizer assim, bateu no teto, tá? Bateu, alcançou o teto, para ela poder receber esse teto, tá? Ela tem que ter 86 pontos. O que significa isso? 30 anos de contribuição com 56 de idade. Tá? Lembra lá no começo que eu falei que não tem uma idade mínima ainda para hoje, tanto para homem como para mulher, e nós aposentamos uma lá de 50? Tá? Normal. Então, vamos supor, ela tem 50 e tem os 30 de contribuição, ela pode aposentar. Só que pelo fato dela não ter atingido os 86 pontos, ela não vai pegar a integralidade do teto, que é os 5.839. Ela vai incidir o fator previdenciário no benefício dela. Então, ela vai ganhar menos, ou seja, ela vai começar em 70% desse valor e vai aumentando a cada ano a mais do que o cálculo. Você está assistindo o Ponto de Vista. A gente volta já já. No próximo bloco vamos falar sobre outro tema muito importante da reforma da Previdência, que tem gerado grandes discussões: militares e pensão por morte. Fique de olho. Neste período do ano, as temperaturas caem e as doações de sangue também. Sabe como é? Tempo mais frio e seco, as pessoas acabam por ficar mais tempo em casa e, com isso, os bancos de sangue ficam em alerta. Pelo corpo de um adulto circulam em média de 4,5 litros a 5 litros de sangue. De todo esse volume, no máximo 450 mililitros são coletados. Em até 12 semanas, o organismo repõe totalmente o que foi doado. E não se preocupe, essa história de que doar afina ou engrossa o sangue é só história mesmo, uma lenda. Quem doa salva até 4 vidas. O sangue coletado é separado em seus diversos compostos para atender a quem precisa de transfusão. Agora, com o outono e o inverno, o clima mais frio favorece o aparecimento de infecções e viroses, que são impedimentos temporários para a doação. E isso se reflete nos bancos de sangue. Os estoques dos hemocentros despencam mais de 70%. Então, que tal um programa diferente para essa semana? Que tal doar sangue? Para doar, você precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar pelo menos 50 quilos. O sono é importante. É preciso ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior da doação. E não pode estar em jejum, mas se tiver acabado de almoçar, por exemplo, precisa esperar até 2 horas para poder doar. E lembre-se de levar um documento de identificação com foto. Doar sangue é um gesto de solidariedade. Muito bem, voltamos com um ponto de vista e, como eu tinha anunciado no bloco anterior, vamos falar agora sobre as pensões por morte e a aposentadoria dos militares. Doutora, o que a reforma vai trazer de novidade nesses dois quesitos? Bom, dos militares nesse último texto já não tinha entrado, né? Conforme a gente ouviu, é uma categoria à parte, precisa ser melhor. Eles não serão contemplados de maneira alguma. Vai permanecer por enquanto do que era. Então, é porque demanda uma discussão maior, né, da questão dos militares. Hoje a gente está falando mais no trabalhador, no servidor, no professor, na grande massa. Agora, o Exército, né, no caso, nós temos os militares que não são do Exército. Aí esses vão entrar na reforma. Então, o que tem alteração... A gente, quando fala sobre os militares, a gente fala tanto das Forças Armadas como dos militares estaduais e das polícias rodoviária, Polícia Federal. É sempre importante esclarecer isso. Fazer essa diferenciação. O que não entrou são das Forças Armadas do Brasil. Esses não foram contemplados. O que entrou, que vai fazer parte, né, são os agentes penitenciários, educacionais, federais, bombeiros, né, esses daí ficaram
no caso, os bombeiros, policiais civis e agentes penitenciários ficaram conforme os estados, ou seja, dentro da reforma que vai ser feita através dos servidores do estado. Não vai ser contemplado agora, nesse momento. Só os policiais federais, mas a nível de federal, eles já tem uma alteração que eles já vem sendo feita ao longo dos anos. Então, tá mais para não teve muitas alterações aí, não. Vamos esperar o texto que vai ser aprovado lá, Paulo. Porque, assim, são e a categorias... perspectiva é de que continue sem que essa classe entre, né? Porque assim, são categorias que são, né, vamos dizer assim, que se manifestam, que defendem o seu direito e, como se diz, está lá para explicar o que é diferente, o que não é, até para o que o Congresso, a Câmara, né, e o Senado posteriormente avalie essa necessidade. Que tem algumas alterações, mas eu não me habilito a falar assim, vamos deixar como que está aí, que eles estão, né, se movimentando. Questão dos militares encerradas, vamos falar agora sobre as pensões por morte. Alguma mudança significativa será trazida pela reforma, doutora? Sim. Primeiramente no cálculo, né? Por quê? Porque o cálculo hoje, tanto da pessoa que vai se aposentar, como de quem vai receber uma pensão por morte, vai ser alterado. Então, a partir do momento que implementou o requisito, né? Vamos fazer o cálculo. Você tem direito a se aposentar. Como que é feito o cálculo hoje? Hoje, você faz o cálculo sobre as 80% maiores contribuições, se desprezando as 20% menores. Esse dá um valor, tá? Na reforma, nós vamos pegar todas as 100% de contribuições. Então, eu pego todo o meu período contributivo, desde julho de 94 até a data da entrada do requerimento da aposentadoria, faço o cálculo, faço a média e me dá o salário de benefício. Então, vamos supor, eu fiz a minha média lá, deu R$2.000. Então, agora a gente vai levar em consideração todas as remunerações ao longo da vida laborativa Todas, desde do segurado. Julho de 94, que é quando houve a alteração da moeda para o RV, depois para real e que permanece até a data de hoje. Então, desde julho de 94, 100% das minhas contribuições entrarão no cômputo do meu salário de benefício, tá? Então, conclusão, vamos lá, fazer uma conta. Eu ganho R$2.000 quando foi o meu benefício, foi implantado, a minha renda é de R$2.000. Eu venho a falecer, aí os meus dependentes terão direito a receber 60% do valor do benefício de aposentadoria a qual eu recebia. Tá? A pensão por morte contempla 60% da aposentadoria que o trabalhador, se estivesse vivo, iria receber. Isso. Como que é hoje? Hoje é 100% do benefício. Aí eu começo em 60% e mais 10% por dependente até o limite de 100%. Meu marido falece, ele tinha o direito a receber R$2.000 de aposentadoria, eu terei direito a R$1.400, por quê? Porque eu não tenho filhos menores. 1.400 com mais 10%, R$1.700, porque é mais 10% por cada dependente. Então, eu, no caso, sou dependente, tenho 10%. Então, 50% mais 10%. 60% eu vou receber da aposentadoria dele, como pensão por morte. Porque eu não tenho filhos menores. Se eu tiver filhos menores, eu vou receber mais 10% para cada filho. Até completar a maioridade, eu pressuponho. Isso, até o limite de 100% e até o dependente menor atingir 21 anos, que é a maioridade. E esse valor que hoje volta para o monte, que a gente costuma dizer, vem para a esposa, né? Não vem mais para a esposa, ele automaticamente se extingue. Então, vai terminar nos 50% mais 10% como dependente que sou eu. Muito bem, doutora, foi uma grande satisfação falar sobre esse tema tão importante. Eu tenho certeza que algumas das suas dúvidas foram resolvidas hoje. A palavra é sua, doutora. Obrigado, Paula. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, com o telespectador, com o trabalhador, nesse momento de grandes incertezas, né?
Então, assim, é de suma importância nós esclarecermos tudo isso e, assim, eu gostaria de fazer um convite, né, no próximo dia 8 de agosto, no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Campo Grande, seccional Mato Grosso do Sul. Pode falar para o nosso telespectador aonde que fica localizada a OAB aqui? Avenida Mato Grosso, número 4.700. Então, num primeiro momento, nós estamos convidando todos os colegas do Mato Grosso do Sul para discutirmos sobre essa reforma da Previdência e também, né, aberto a acadêmicos de direito, né, para estar dialogando conosco lá. A princípio, nós vamos dar suporte para o profissional e que você vai consultar um profissional da área. Não deixe de consultar um profissional, por conta que as alterações são muitas e que você tenha o melhor benefício. Esse foi o Ponto de Vista. A nossa convidada de hoje foi a doutora Luciene Shimabukuro, da OAB de Mato Grosso do Sul, que falou sobre a reforma da Previdência. Se você perdeu o programa, não se preocupe, você ainda pode assistir no YouTube e nas nossas mídias sociais. Os canais estão passando aqui embaixo no vídeo. Nos vemos numa próxima. Até mais!